Boa noite a todos. Beleza? Vamos lá. Então agora a gente vai ter aula essa semana do Estatuto, né? Salvo engano, são 3 aulas seguidas, né? Hoje, amanhã e quarta-feira. Tá ligado aqui. Alô, alô? Alô, alô. Aumenta o áudio aí, vamos ver. Alô, alô, alô. 1, 2. Rodolfo? Rodolfo? Coloca aquele negócio, a aula começa em breve, mas deixa o áudio aberto. Um, dois, testando. 1, 2, 1, 2. Hã? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Você vai para Campo Mato Grosso do Sul? Cara, eu acho que eu vou nesse negócio aí, cara. Claro. Qual? Alô? Arrumou? Sarou? Mas posso começar a aula então? Ah, então vamos começar a aula aí. Beleza? Boa noite, gente. Tudo bem? Vamos começar. Aí, tá chamando Rodolfo? 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 Ai, ai, ai. Deixa eu ligar pro homem de novo. Mas você falou o quê do edital? Uhum. Boa noite, gente. Vamos começar a nossa aula, iniciar. Hoje a gente vai trabalhar o Estatuto do Servidor Público, tá? Essa aula aqui é uma aula bastante ampliada, que ela serve para
não só para a Secretaria de Saúde, mas ela é uma base, uma referência para todos os estatutos, ok? E o que tiver de ponto assim que diferencia de outros estatutos, a gente vai estar abordando, tá? Então, é o estatuto, né? Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês o seguinte, que esse aqui é um material um pouco antigo que eu tenho, é porque o meu material atualizado estava no computador, tá? E o meu computador, ele sofreu um dano aí, mas diz que hoje me entrega, né? Chegou já? Mas vamos continuar a aula, vamos estar aqui. Então ele está com um pouquinho atualizado, porque aqui está falando, né, aulas até 2017, mas já tivemos atualizações até 2022, tá? Houve até 2022, mas pode ficar tranquilos que essa parte aqui está tudo de boa, tá? Então vamos lá, né? Primeiro, vamos falar das disposições preliminares. Então isso aqui é o Estatuto do Servidor Público Civil, gente, tá? O Estatuto do Servidor Público Civil. A gente vai falar por que do Estatuto, né? Então vamos lá, né? Estatuto, né? Civil, Lei Complementar 04. Lei Complementar 04. Vamos aqui às nossas anotações, né? Primeira pergunta que você tem que saber, né? Quem está obrigado, né, a obedecer o regime jurídico único, né? A administração direta, tá? A administração indireta. Ok, até aí tá fácil. Indireta, as autarquias e as fundações. Tá? Beleza. Professor, o que é isso? Isso aqui, gente, é a pessoa que trabalha, é o servidor público. Tá? Qual que é o vínculo contratual que essa pessoa vai ter? A gente vai perceber que nós temos dois tipos de vínculos, né? E na administração pública direta, gente, poder executivo, poder legislativo e nós temos o poder judiciário. Tá? Moral da história, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário fazem parte da administração pública direta. Tá? Agora, esse regime jurídico único é para ser aplicado no estado de Mato Grosso. Ok, isso que trata aqui o artigo 1º. Esta lei complementar institui o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das autarquias, das fundações estaduais criadas e mantidas pelo poder público, ou seja, regime jurídico único, né? Vamos lá, tá? Regime jurídico único, né? Isso aqui no âmbito da administração pública estadual. Professor, está faltando gente aqui? Está faltando gente aqui, tá? Na administração pública direta, falta quem? Os servidores militares. Os servidores militares, eles fazem parte da onde? Da administração pública direta, poder executivo. Mas, professor, e aí? Como é que é o militar? O militar você tem o quê? Um estatuto próprio, né? Tem um estatuto próprio. Então, a polícia militar e civil do Estado será regido por estatuto próprio, tá? Então, eles têm estatuto próprio, né? Aí temos uma interpretação aqui. Quando a gente fala militar, por que o militar, gente, não pode ser submetido ao mesmo regime jurídico do servidor civil? É muito simples, né? Porque o militar, ele é submetido à disciplina e hierarquia. Ou seja, maiores níveis de disciplina e hierarquia. Ah, o professor, o servidor público civil, ele não está sujeito à disciplina e hierarquia? Está sujeito, só com percentuais menores. Tá? Percentuais menores. Ok? Tranquilo aí? Então, beleza, né? E aí nós temos aqui duas situações, né? A polícia civil e nós temos aqui a polícia militar. Quando eu falo polícia militar,
eu já incluo o Corpo de Bombeiros Militar. Tá? O policial civil, preste atenção. Tá? O policial, embora a Constituição do Estado de Mato Grosso, no seu artigo 278, ele fala que o policial civil e o militar eles estarão sujeitos ao estatuto próprio. O policial civil ele é diferente. Tá? O policial civil ele está sujeito a regras gerais, que é essa aqui, regras gerais, mais a Lei Complementar 407 de 2010. Já o servidor militar, que é o policial, ele tem estatuto próprio. A Lei Complementar 555 de 2014. Tá? Ok. Tá? O que nós estamos estudando, gente? Nós estamos estudando o regime jurídico único. Tá? O regime jurídico único. Isso aqui é muito importante. Tá? O que ele fala? Ele fala o seguinte, ó. Essa pessoa aqui, o trabalhador. Quando alguém é contratado numa empresa, tem um contrato de trabalho? Quando você é contratado, fichado numa empresa, tem um contrato de trabalho. Esse contrato de trabalho, 90% das vezes é o quê? Registrado na carteira de trabalho, ok? CLT. Então, qual que é o regime que ele está submetido? Então, uma pessoa, tá? Preste atenção, ela pode estar sujeita à CLT e também poderá ao regime jurídico único. Tá? Quem que é o regime jurídico único? Regime jurídico único, o nome já diz, né? Único, né? É um para a União, um para cada estado e um para cada município. Tá? Então nós temos, ó, quantos estatutos? Milhares de estatutos. Único. Um é para cada único. Esse único não é único só para o Brasil. Este único significa único para cada ente federativo. Tá certo? Único para cada ente federativo. Então, um é para a União, um para cada estado, um para cada município. União. Qual que é o estatuto aqui? Lei 8.112 de 90. Aqui o nosso do estado de Mato Grosso. Lei Complementar 04 de 90. Município de Cuiabá. Lei Complementar 93, salvo engano, de 99. Então, o município de Cuiabá tem um estatuto? Tem. Ok? Calma, tem que entender isso, né? E o CLT, professor? CLT para duas pessoas, tá? Para as empresas privadas. Mais as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Olha que coisa interessante. EP, empresa pública. Exemplo de empresa pública, Caixa Econômica Federal. Sociedade de economia mista, exemplos, a maior delas, Petrobras. Qual que é a outra principal? Banco do Brasil, BASA. Tá? Então, as empresas estatais, elas não têm direito privado? Sim, então elas estão sujeitas ao regime CLT. Tá? Ao regime CLT. Então, no Brasil, nós temos quantos regimes de contratação? 2. Quer aprender de forma definitiva? Para quem aplica cada um deles. Primeiro, regime jurídico único. Tá? Para essas pessoas, para a administração pública direta, indireta, autarquias e fundações. Ponto, bingo. CLT, para os demais. Tá? Consequências disso. Aposentadoria. O regime jurídico único, quem está vinculado ao regime jurídico único, irá contribuir para um regime chamado regime próprio de previdência social. Tá? CLT. Quem está vinculado na CLT vai contribuir para o regime
próprio de Previdência Social, o famoso INSS. Nós temos quantas CLT no Brasil? Uma. Ok? Beleza? Tá. Nós temos um marco aqui. A Constituição Federal, Constituição da República Federativa do Brasil, de 88. Lá no seu artigo 39. Gente, quando a administração pública vai mal das pernas, isso eu falo financeiramente, ele culpa quem? Quem que é o culpado disso? A máquina pública, a folha de pagamento. Não é isso? Lembram disso? Não é isso? Tá? Você acha que a administração pública, a política pública, eles querem que todo mundo, né, ele fala assim, todo mundo, né, seja um CLT ou regime jurídico único? CLT, tá? Tá, beleza, né? Então, o que aconteceu, gente, né? Artigo 39, tá? Artigo 39, tá? A União, os estados, o DF e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para a direta das autarquias. Em 1988, através do artigo 39, a Constituição falou o seguinte: regime jurídico único. Tá? Esse regime jurídico único, estou falando da Constituição de 88. Um dos grandes benefícios que trouxe foi a regra da estabilidade. Antes de 88, você ia ter gente que trabalhava na administração direta, que era estatutário, e cara que trabalhava, que era seletista. Qual que é o nome desse cara aqui do regime jurídico único? Ele é chamado de estatutário. Ok? Tem que saber. Caiu o estatutário na prova, é o quê? Regime jurídico único. Beleza? Ok. Tá? O que aconteceu com o artigo 39? Tá? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler a Constituição inteira. O artigo 39 é o único artigo que nós temos dois artigos 39. Tá? Olha só. O artigo 39 é o quê? Esse primeiro é o original. Só que nós tivemos a emenda 19. Qual que é a emenda 19? A emenda da reforma administrativa. O que teve a emenda 19? Tá? Então nós tivemos aqui, né? Esse cara aqui é o marco. Ó, emenda constitucional 19 alterou o artigo 39. O que essa emenda fez? Ela quebrou o regime jurídico único. Entenderam, gente? Quebrou. Então, a partir dessa emenda, vocês poderiam fazer concurso público e o governo falar o seguinte: para essa turma que vai entrar não vai ser estatutário, vai ser o que vai ser o regime de contratação? CLT. Entenderam o que eu expliquei para vocês, gente? Coisa importante disso aqui? Então, a emenda 19 quebrou o regime jurídico único. Professor, CLT tem estabilidade? Não tem. Estabilidade é apenas para estatutário. Beleza? Tudo bem. O que acontece? Esse artigo 39, tá? Esse artigo 39, acontece o seguinte, tá? Esse artigo 39, tá? Ele foi aprovado, só que ele foi declarado inconstitucional pela DIN 2135/4. Olha o motivo. Emenda à Constituição, nós temos um quórum diferenciado. Qual que é o quórum? Votação em 2 turnos em cada casa e o quórum de 3/5.
Esse é o quórum necessário para você alterar a nossa Constituição. É uma Constituição rígida. Sabe o que aconteceu, Davi? A Câmara aprovou um texto, beleza? Esse texto aqui. Foi para o Senado. O Senado mudou uma palavrinha só aqui. Uma palavrinha. Se mudou uma palavrinha, ele aprovou o texto original da casa. O que tinha que fazer? Voltar e votar, e ser aprovado em uma única votação para confirmar a alteração. Só que o cara fez? Ele não voltou para a Câmara, ele promulgou a emenda constitucional. Então, é o único caso de inconstitucionalidade formal, não de conteúdo. Tá? Então, é na forma. Por isso que nós temos dois artigos 39. Um que está valendo e outro que ainda foi por sede de liminar, ainda não foi julgado ainda integralmente. E nem vão julgar isso aqui, né? Então, ó, União, Estados, DF, município, instituirão Conselho de Política de Administração e remuneração de pessoal integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. De que trata esse artigo 39? Vai fazer um conselho de servidores para tratar de política de pessoal, ou seja, quebrou. Olha o comando de cima, gente. Você tem que aprender lei, aprender a lei, ler a lei, entender a lei. Ó. Instituirão, gente, tá no artigo 39 original, ele tem escolha. Para escolher o CLT, ele deve instituir o regime jurídico único. Deve instituir o regime jurídico único. Tá? Entenderam por que a gente tem que ter o regime jurídico único? Tá? Último assunto, tá? Dessa parte introdutória aqui. Tá? Então nós temos, tá? Nós temos o seguinte. Hoje vou usar bastante o quadro. Tá? Hoje nós temos o seguinte, tá? Ó, então, esse cara aqui, ele é servidor público. Ok? Beleza. Então, esse cara aqui, ele está sujeito a LC 04. Ok? A LC 04 é uma lei geral. O que significa lei geral? Significa dizer que todos aqueles no âmbito do governo estadual estarão submetidos. Beleza? Entenderam? Exceto quem? Militar. Por que militar está fora? Por que tem estatuto próprio? Porque ele combate o crime. Para combater o crime, eles estão sujeitos o quê? A disciplina, hierarquia disciplina e hierarquia. Então, todo dia, na ordem do dia, tem que fazer educação física. Não tem escolha. É sim, senhor. Não é isso? Certo? Então, ele tem hierarquia, tem disciplina. Então, ele não pode ser tratado como regime normal. Beleza? Aí, o seguinte. Nós vamos ter o quê? Aí ele fala aqui, ó. Planos de carreira. Esse cara aqui, vou colocar aqui um mais, tá? Mais o quê? Plano, cargos, carreiras e salários. PPCS. Por quê? Nós estamos estudando qual carreira aqui? SUS, não é isso? Então você vai ter aqui, ó, Lei Complementar 441, que eu vou passar para vocês. Então, o que é a Lei Complementar 441? É o estatuto, é o específico. Por exemplo, o cara que trabalha lá no hospital tem várias incidências de quê? De insalubridade. Concorda comigo? Então, é o seguinte, isso aqui é um caso específico da saúde. Então, todas as carreiras do estado de Mato Grosso tem o geral, que é esse que nós estamos estudando aqui, e tem o mais específico, né? Professor, nós temos quantas carreiras hoje no estado de Mato Grosso, né? Vou colocar aqui, ó, mais ou menos 28 carreiras. Grupo TAF é uma carreira, SUS é uma carreira, entendeu? Gestor governamental é uma carreira, técnico de desenvolvimento social é outra carreira. Cada carreira vai ter a sua lei específica. Ok? Beleza? Estão de acordo aí? Tá? Ok, vamos lá.
O artigo 2º, ele fala duas coisas. Qual é o nome da pessoa que trabalha para o governo? Para efeito dessa lei complementar, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, o nome dessa pessoa aqui, qual que é o nome dele? Ó, servidor público. Tá? Por que que o nome do sujeito é servidor público? Isso é importante. Porque a Constituição de 88 chamou o cara de servidor. Ele é efetivo. Mas por que? E antes de 88, qual que era o nome que a Constituição dava para o sujeito? Funcionário público. Alguém já ouviu falar em funcionário público? Está errado? Não. Funcionário público era o quê? Era a nomenclatura que era utilizada para o cara investidor antes da Constituição de 88. Eu estou gravando um curso para a Prefeitura de Rondonópolis, né? Ele chama de servidor. Ele chama servidor público é o funcionário. Né? Cada estatuto vai fazer o quê? A sua nomenclatura. Mas o nosso aqui é o quê? Servidor público. Né? Para ele ser servidor público, ele tem que ter uma condição. Ele tem que estar o quê? Investido. Na onde? Num cara chamado de cargo público. Para ele ser servidor público, ele tem que estar investido num cara chamado de... O mouse está onde? Ele tem que estar investido num cara chamado de servidor público. Beleza? Entenderam aqui? E aí, esse cara aqui que está no cargo, ele tem formas de provimento. Que ele pode ser efetivo, tá? Ou ele pode ser comissionado. Qual que é a diferença de um para outro? Vou botar em vermelho. Que esse cara efetivo aqui, ele possui a... Esse cara aqui, ele é de livre nomeação barra qualquer hora. Bacana? Entenderam, gente? Tá de boa? Funcionário público, o que é funcionário público? É a mesma coisa que servidor público, só que funcionário público é a estrutura antiga, né? Código Penal. Alguém já ouviu falar do Código Penal? Claro, né? O Código Penal é de que ano, gente? Getúlio Vargas, 1940. Lá no Código Penal, nosso Código Penal chama o cara de servidor público ou de funcionário público? Funcionário público. Então, funcionário público existe ainda? Sim. Tá? Quem trouxe esse nome de servidor foi a Constituição de 88. Professor, mas por que, professor, que o Constituinte mudou? Gente, é muito forte. É muito forte. Ó, funcionário, é de funcional, não é isso? Servidor, o que é isso? De servir. Tá? Então ele quer que serve quem, né? Aí tem as más línguas, né? Tem as más línguas, né? Tem as más línguas que falam o seguinte, mudou para o funcionário porque ele não funcionava. Entendeu? Mas já caiu em prova isso, viu, gente? Mas não é, entendeu? É porque ele quer uma situação de quê? De servir, de inferioridade com o público. Esse não é para você servir. No Código Penal, olha aqui, ó. Consideram-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente, ok? Ou sem remuneração, por exemplo, o cara ele é jurado. O cara está trabalhando nas eleições como mesário. Ele recebe din-din? Não, né? Mas ele é considerado o quê? Funcionário
público para o Código Civil, tá? Exerce cargo, emprego, função pública, beleza? Vamos embora, né? Então, cargo público, tá aqui, né? Tá cargo público, né? Todo cargo público, gente, vamos estudar essa palavra cargo público, né? Primeira coisa, ele é criado por lei. Tá? Todo cargo público tem um produto? Tem um produto. Qual que é o nome desse produto, gente? Atribuições. Então, quando você passa um concurso público, você assina um termo de posse, você está ocupando quem? Um cargo público. Então, ele tem um número, essa vaga. Essa vaga é sua. Entendeu? Essa vaga é sua, então você está ali. Tá? E todo cargo público, gente, tá? Eu vou passar uma coisa interessante. Atribuições, ele é do cargo ou é do agente que ocupa o cargo? Gente, o servidor público não é uma pessoa? O cargo público é uma pessoa? Não. É uma burocracia, concorda comigo? De novo, o servidor público é uma pessoa? Sim. Ele é só servidor porque ele o quê? Fez o provimento aqui. Beleza. Atribuições, tá? É do cargo. Quando uma pessoa ocupa esse cargo, ele vai ter o quê? Competências. Isso é para poucos. Atribuição atribui ao cargo, não a mim. Com base nas atribuições, compete a quem? A mim. Eu sou competente para editar, eu sou competente para editar atos administrativos? Sim, se tiver na minha atribuição, no meu rol de competências. Não, eu não sou competente, entendeu? Então, competência é para o agente que ocupa e atribuição é para o cargo. Tá? Beleza, né? Cargo público, tudo bem, vamos lá. Vamos lá, cargo público criado por lei, atribuições, competência, tem mais coisa aqui do cargo público, né? O cargo público é o seguinte, tá? Ele está vinculado à estrutura organizacional. Ele não é solto. Ok? Eu sou enfermeiro da Santa Casa. Qual que é o órgão? Santa Casa. Beleza? E a Santa Casa está vinculada aonde? Ao Estado. E lá na Santa Casa você tem a unidade. Ah, eu estou no RH da Santa Casa. Eu estou no setor não sei do quê. Estou no setor não sei do quê, entendeu? Então, todo cargo público está vinculado a uma unidade administrativa, uma unidade organizacional. Tá? Ok. Tá? Vamos lá. Conceito oficial para a gente de cargo público, né? Tá fácil. Integrante da carreira, cargo público, integrante da carreira, é um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser cometido a um servidor. Olha aí, deve ser cometidas a um servidor. Então, a pessoa, então, olha só, cometida. Então, ali que fala que as atribuições do cargo que é criado em lei, vai passar para quem? Para a pessoa que é legalmente investida. Outra coisa importante, agora dá para entender, dá para explicar isso, né? Olha aqui, cargo público é integrante da carreira. Da carreira. Cadê a carreira aqui que eu escrevi aqui? Cadê a carreira? Aqui. Carreira. Aqui, ó. Este cargo, ele não está vinculado ao geral. Ele está vinculado à carreira, específico. Por exemplo, aqui no carreira, gente, no SES, não tem muitos cargos? Sim, vários cargos pertencem à carreira. Carreira o quê? Profissionais do SUS. Beleza? Tá? Aí, ó, bem explicadinho, né? Os cargos públicos acessíveis
a todos os brasileiros são criados por lei complementar com denominação própria e remuneração paga pelos cofres públicos ou para provimento efetivo ou em comissão, né? E aí, professor, vamos aqui explicar para vocês, né? Aqui tem vários princípios, gente. Da onde que é isso? Vinculado à estrutura, desculpa, né? Organizacional, legível. Obrigado. Na outra sala eu já mandei subir um pouquinho mais o quadro, porque, né? Mas aí vou ter problema com os professores de baixa estatura, né? Dá uma cena. Vamos lá, deixa eu, professor João. Gente, o que significa denominador? Ó, estamos estudando um cargo, não é isso? Gente, todo cargo, tá? Todo cargo, eu vou até escrever aqui, ó. Todo cargo, ele tem que ter um nome. Esse um nome é exatamente a denominação. Professor é a denominação de um cargo. E outra coisa, gente. Todo cargo tem denominação própria. O que significa isso? Que você não pode criar dois cargos com a mesma atribuição. Porque um vai estar entrando na competência do outro. Então, na administração pública é tudo organizadinho. Médico faz uma coisa, enfermeiro faz outro, físio faz outro, e psicólogo faz outro e vai embora. Se você adentrar na competência no outro, você está fazendo o quê? Desvio de função, e não é permitido. Então, vamos lá, tá? Vamos lá, beleza. Esse cargo tem um nome, aí vem aqui o estatuto, tá? O estatuto diz que esse cargo, que é o cargo público, né? Ele é para brasileiros. Aí eu tenho que aprofundar, né? São brasileiros natos, né? Nato e naturalizados. O presidente da República, ele se encaixa nessa... Presidente da República, ele é servidor público? É. Governador, ele é servidor público? É o 01. É. Ele ocupa o cargo efetivo ou comissionado? Ele ocupa o cargo efetivo, desculpa, comissionado. Mas ele não é de nomeação, dele é de mandato eletivo. Mas ele é, tá? Beleza? Rapaz. Tá, vamos lá. O momento da aula é o seguinte, qual que é o aprendizado que eu quero passar para vocês? Quem pode ocupar cargos públicos? Tá. Primeiro, brasileiro. Morreu? Tranquilo? Tá. O cara é venezuelano. Mora no Brasil. 5 anos. Ele é brasileiro? Ele é o quê? É estrangeiro. O venezuelano foi lá na Polícia Federal, preencheu papelada, recebeu o carimbo. Agora você é naturalizado. Ele é brasileiro? É. Direitos e deveres e obrigações de como brasileiro nato são iguais? São. A lei para o nato e naturalizado é a mesma. Calma, vamos com calma. Calma. Então é o seguinte. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros. Isso aqui é na Constituição, então o Estatuto replicou, né? Que preenche os requisitos estabelecidos em lei. No nosso caso, qual a lei? 04 e 441. Concorda comigo, gente? Tá? E quais esses requisitos? O cara, para ocupar o cargo de médico, tem que ter qual requisito? Diploma de médico, não é isso? Esses são requisitos, não é isso? Não é qualquer um que pode fazer esse concurso, né? Assim como os estrangeiros. Na forma da lei. Não, nada a ver isso aí. Calma, nada a ver. Isso aí vamos com calma. Parei. Calma aí, Davi.
Primeiro, ao brasileiro, o princípio de ampla acessibilidade dos cargos, funções e empregos públicos, tá? A gente vai estudar hoje o que é a diferença de cargo, o que é a diferença de funções, o que é a diferença de empregos públicos, ok? A gente vai explicar isso hoje, vocês não vão ter dúvidas em relação a isso, tá? Beleza? Tá? Então é o seguinte, vem comigo aqui, vou explicar para vocês aqui, tá? Esse cara aqui, ele é o estatutário, não é isso? Ele é o servidor. Esse povo aqui, tá? Esse povo aqui, ele é o famoso empregado público. Por que esse cara é empregado? Porque ele está na CLT. O CLT é uma relação de quê? De patrão empregado. Você pode ir na padaria, você pode ir no supermercado, você pode ir qualquer... Patrão empregado, isso não é demérito, não é isso? Concorda comigo? Então aqui o cara é empregado porque... Público por quê? Porque é de capital público, empresas públicas. Então o cara que é funcionário do Banco do Brasil, ele é o quê? O empregado público. Ele não é servidor, ele é empregado público, isso cai em prova. Tá na prova lá, vai cair mais ou menos esse nível, lá do Mato Grosso do Sul, tá? Agora vamos voltar aqui comigo aqui, beleza? Tá. Estrangeiros. O cara vai fazer com, ó, brasileiros, regra geral. Ok? Agora vamos falar de estrangeiros. É possível. Tá? A gente vai falar qual... Vamos falar de estrangeiro agora, tá? Por agora, vocês têm que saber que é possível. Tá? Antes, tá fora da ordem aqui, mas eu vou seguir aqui a ordem, tá? Diferença aqui, gente. Cargo efetivo. Cargo efetivo, tá? O cargo efetivo é exclusivo para aqueles, para concurso. Esses dois aqui são nomeados, esse aqui é designado, tá? Concurso e estabilidade. O que significa estabilidade? Significa dizer que as regras para mandar o cara embora são mais rígidas. O empregado público não tem estabilidade, ele pode ser mandado embora a qualquer momento. E assim é feito. Qualquer pisadinha na bola, ele pode ser mandado embora. Com justa causa, inclusive. Beleza? Tá? O cargo em comissão, nós já explicamos ali, aquele cara de livre nomeação e de exoneração. Função de confiança, tá? A função de confiança, ele é apenas para o cargo efetivo. A função de confiança é para situações de direção, tá? Chefia e assessoramento. Beleza? Vamos lá. Escola pública. Toda escola não tem um cara que é chamado de coordenador pedagógico? O coordenador, eu posso ser coordenador pedagógico de alguma escola? Não. Por quê? Porque eu não sou professor da rede pública. Então, a função gratificada é uma comissãozinha que o cara recebe por ter atribuições extras, além do cargo. Então, ele é cargo efetivo e tem função. Então, ele vai ser coordenador pedagógico. Só quem pode ser coordenador é quem é efetivo, quem é de cargo de professor. Beleza? Ok? O cara que... Vamos colocar outro aí, né? Então, é secretário de escola, tem que ser administrativo. O cara que é escrivão-chefe da delegacia
Para ser escrivão-chefe, ele tem que ser o quê? Escrivão. Ele vai ganhar um dinheirinho a mais, porque ele é escrivão-chefe, entenderam, gente? Então essa é a função de confiança. Tá? Ele recebe algo a mais pelo fato dele exercer o quê? Ou direção. Ali na secretaria de escola, não é o secretário que manda? Chefia. Né? Ele tem pessoas subordinadas a ele. Assessoramento, coordenador pedagógico. Tá? Então, ele exerce essas 3 funções. Tá? Aí, esses 2 caras aqui, eles são nomeados. Olha aí, esses caras aqui, eles são nomeados. Aí vai falar, o cara da prova vai achar que vocês não estudaram comigo. Ele foi nomeado para a função de confiança. Não. Nomeação é para cargo efetivo e comissão. Esse cara aqui é designado. Ele é designado. Tá? Designado, tá? Bacana? Entenderam, gente? Então nós temos cargo de comissão, tá? Desculpa, cargo efetivo, o provimento é de concurso público, tá? Cargo em comissão e função de confiança, tá? Ok? Vamos lá. Aí nós temos aqui, tá? A Constituição colocou claramente isso que eu acabei de explicar. Ó, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Funções de confiança exclusivamente cargo efetivo, ou seja, para concursados. Tá? Concursados. Beleza? Tá? Aí vamos lá. Os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos e condições percentuais mínimos previstos em lei. Tá? Então, o que ele fala aqui? Que o cargo em comissão, cadê o cargo em comissão? Aqui. Tá vendo esse cara aqui? Tá? Esse cargo em comissão aqui, ele pode ser efetivo ou não. O cara é superintendente de gestão de pessoas. Ele pode ser efetivo ou não. Tá? Agora, quando ele fala a serem preenchidos pela lei, a lei que vai dizer que aquele cargo em comissão vai ser preenchido exclusivamente por um servidor de carreira. Por exemplo, Polícia Civil. Lá não existe um cara que é diretor-geral da Polícia Civil? Ele não é o chefão? Ele é delegado? É o delegado. A lei diz. Ele diz o seguinte. A lei fala que para o cara ser diretor-geral da Polícia Civil, ele tem que ser delegado de polícia. E delegado de polícia não é um cargo efetivo? Sim. Então ele falou, ó, quando ele fala lá, ó, condições e percentuais mínimos previstos. Tá? Ele fala isso. Aí ele fala, funções e cargos em comissão só podem para 3 coisas. 3 coisas. Direção, chefia e assessoramento. Então, na administração pública, princípio da administração, você tem aqueles que mandam. E você tem aqueles que obedecem. Ou seja, operacional. E aqui é o quê? É o de liderança. Então, liderança vai ser o quê? De direção, chefia e assessoramento. São os cargos comissionados. E aqui são os efetivos. O cara é delegado. Delegado, ele vai conduzir inquérito policial. O cara é professor, ele dá aula. É operação. O cara é médico. O cara é enfermeiro, tá lá com o povão, não é isso? Né? Não entenderam, gente? Faz sentido isso?
E quem que vai mandar nesse povo? O comissionado ou, né? Não só o comissionado é função. Eles têm o quê? A liderança. Isso aí é o estatuto. Você tem que entender a estrutura do estatuto, isso aí. Então os caras têm a liderança. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá? Beleza? Tá? Exemplo. Daquela parte final. Gente, cargo em comissão. Cadê o cargo em comissão? Ele pode ser efetivo ou comissionado exclusivamente, né? Tanto efetivo quanto ele é nomeado a qualquer momento, não é isso? Olha um caso de um cargo em comissão que é somente para efetivos. Olha aqui, ó, peguei exatamente isso, ó. Ó, eu peguei um cargo lá, ó, o corregedor-geral, não coloquei nem o diretor-geral da Polícia Civil, tá? De apoio, ó, apoio estratégico, tal, ó, olha aí, será dirigida por delegado de polícia da ativa. O governador ele pode escolher, gente, qualquer delegado de polícia? Pode, desde que esteja na ativa e desde que seja classe especial. Então, quando a lei fala os requisitos e limites da lei, é exatamente isso. São ó, muitos dos cargos são comissionados de livre nomeação e exoneração, mas para preencher tem que ter esses requisitos de lei. O que difere na estrutura da saúde, por exemplo, né? Lá na saúde, o cara, para ser diretor do hospital geral, de qualquer hospital público, né, de um hospital regional, não precisa ser efetivo. Então, a lei não diz que tem que ser efetivo. Tá? E onde que vai estar escrito isso? É sempre no estatuto específico aqui, ó. Planos e cargos. Nesse plano de cargos aqui, uma das atribuições dos cargos é falar quais são os cargos exclusivos de provimento de membros da carreira. As carreiras mais fortes são aquelas onde tem mais previsão de ocupação de cargos de carreira. Tá? Artigo 4º. Os cargos de provimento efetivo da administração direta das autarquias e fundações mantidas pelo... Aqui a gente já falou desse cara aqui, né? Artigo 5º. Tá. Esse aqui não é geral? É geral. Aí é o seguinte, gente, aí nós temos uma coisa que é diferente, tá? Ó, nós temos aqui, ó, cargos de carreira, ok? E nós temos, que é diferente, um cara que é chamado de cargo isolado. Tudo é cargo público. Qual que é a diferença de cargo de carreira e cargo isolado? O cargo de carreira, esse cara, ele tem movimentação. O cargo de carreira, ele tem o instituto da promoção. O cargo isolado não tem promoção. O cargo isolado não tem movimentação. Mas todos são cargos públicos. E o cargo de carreira, a lei definiu, a lei geral que todas as carreiras têm, como que vai ocorrer essa movimentação e essa promoção. Tá? Ele falou aqui, ó, classes e níveis. Ah, professor, era classe A, fui para a classe B, movimentou na carreira? Sim, você ocupava a classe A1 do cargo tal. Agora você pertence à classe A2. É outro cargo. Entenderam, gente? Há movimentação. E cargo isolado, gente? Não há movimentação. O professor foi nomeado para conselheiro do Tribunal de Contas. Eu me sinto habilitado para isso. Tenho currículo para isso. Passo por qualquer sabatina. Só não tenho cacife político. Eu vou ser ministro, eu vou ser conselheiro do Tribunal de Contas.
Gente, lá é cargo isolado ou ele é cargo de carreira? Isolado. Não tem classe, não tem movimentação. Você foi nomeado como desembargador do Tribunal de Justiça. Você está ocupando um cargo de carreira ou um cargo isolado? Isolado. Você foi nomeado professor titular. Professor titular da Universidade Federal de Mato Grosso. O professor titular, ele passou em concurso público, só que ele já entra no último nível e classe, então não há movimentação. Por que a universidade fez isso? Porque a universidade já quer contratar um cara com pós-doc, com 30 anos de experiência, um cara que já está pronto para produzir. Produzir o quê? Ele já quer produzir pesquisa, conhecimento. Então ele não quer moldar o cara, classe 1, classe 2, ele já quer pegar o cara lá. Aí ele vai ocupar um cargo isolado ou um cargo de carreira? Isolado. Por quê? Porque ele não vai ter nenhuma promoção. Por que ele não precisa? Porque ele já ganha o último nível de salário. Tá? Tem isso que fala aqui, ó, as carreiras serão organizadas em classes de cargos, classificadas a escolaridade. Ah, o cara tem uma pós-graduação, dá um pulinho, tem um mestrado, outro pulinho, né? Ó, qualificação profissional exigidas, cursos, não sei o quê, bem assim de natureza e complexidade das atribuições a serem exercidas e manterão a correlação com as finalidades dos órgãos ou entidades que devam atender. Você vai na Secretaria do Meio Ambiente. Na Secretaria do Meio Ambiente você tem o quê? Você tem uma carreira. E tudo vinculado ao meio ambiente. Segurança pública, vinculado à segurança pública. Saúde, gestão, e assim por diante. Tá? Ó, essa tabela aqui está super desatualizada. Aqui, ó. Tá? Você pega aqui, ó. Ó. Isso aqui é carreira, não é isso? Você entra no A1, vai fazendo uns cursinhos, tempo de serviço até cair. No cargo isolado, só existe essa caixinha aqui. Não pode criar. Então você não tem desembargador nível 1. Você não tem desembargador nível 2. Por quê? Porque são todos iguais. Um cargo só. Agora aqui você tem, né? O classe A é diferente do classe B. Né? O cara mais experiente, né? Você entendeu? É diferente. Tá? Entenderam a diferença, gente, entre cargos isolados e cargos de carreira? Vocês vão, para concurso público, 99% de concurso público são cargos de carreira. Você tem movimentação, ele quer que você se movimente, ele quer que você estude, ele quer que você seja avaliado, você quer que se desenvolva no cargo, né? Reconhecimento também, né? A classe é a divisão básica da carreira que agrupa os cargos da mesma denominação, segundo o nível de atribuições e responsabilidades, inclusive aquelas de funções de direção, chefia, assessoramento e assistência. O certo é o seguinte, o cara ser classe B, ele deve ter mais atribuições e responsabilidades, assim que é na polícia, né? Isso aqui na polícia, no civil não é muito isso. Na polícia, né? Na polícia civil, principalmente, o cara tem classe A, classe especial. Então, classe especial, ele está numa situação superior ao quem está na classe A, por experiência, né? Guarda municipal é assim também. E lá é bem claro isso, né? É piramidal, tá? As classes são desdobradas em padrões, que corresponde à remuneração do cargo, A, B, A1, entendeu? As carreiras compreendem classes de cargos do mesmo grupo profissional, olha, mesmo grupo, profissionais da saúde, tem diversos cargos, né? Reunidas em segmentos distintos, escalonados de níveis básico, auxiliar, médio e superior. Tá, isso aqui já está um pouco ultrapassado, porque hoje nós temos só médio e superior, né? Hoje nós não temos mais na estrutura do Estado, nível fundamental, auxiliar, não tem nada disso mais, né? Beleza? Quadro é o conjunto da carreira e em comissão. Opa, começou a falar em quadro, né? Posso apagar aqui, né? Então, o que eu vou escrever aqui para vocês, né? Ó, você tem aqui, ó, unidade. Secretaria de Saúde, tá? Você tem um quadro. O que é o quadro? Quadro de pessoal. O
que é o quadro de pessoal? São todos os cargos vinculados à Secretaria de Saúde, tanto efetivo quanto de comissão. Tá? Esse é o cargo. E falar nisso, gente, acho que sexta-feira ou quinta-feira, eu vou entrevistar a presidente do sindicato da saúde, viu? Aqui do estado do Mato Grosso. Para saber do concurso, novidades, informações. Vou colocar um link lá para vocês participarem, tá? Eu acho importante participarem com perguntas aí. Tá? A gente vai ter uma posição, como é que vai estar o concurso. Tá? Aqui, ó. Tá? Ó, Secretaria de Saúde, tá vendo? Gabinete secretário. Aqui são as unidades, né? Então, cada unidade aqui, todos os cargos, gente, são vinculados aqui. E a gente vai estudar o nome, redistribuição, remoção. Para você entender esse instituto, você tem que entender essa movimentação aqui, a gente vai passar para vocês. Por exemplo, aqui, ó, unidades regionalizadas desconcentradas, né? CIAPS, CRIDAC, Hemocentro, entendeu? Escola de saúde, uma unidade desconcentrada, tá? Deixa eu falar. É proibida a prestação de serviço gratuito, salvo os previstos em lei, os casos previstos em lei. Professor, o que significa isso? Tá? Isso aqui é o seguinte, primeiro, cadê o cara aqui? Esse cara aqui, ele é servidor público, não é isso? Você tem que enxergar esse cara, não na defensiva, mas proativamente. Você tem que enxergar esse cara como um cara que é profissional. Como assim? Ele vende o seu serviço para o Estado, não é isso? E ele quer em troca dinheiro. O Estado não pode pagar os sujeitos ao não ser por dinheiro. Tá? Então tá lá. Então ele vai ter o quê? Ele vai ter lá a sua... Quais são os casos de serviço gratuito? São os agentes honoríficos, né? Mesário de eleição, quem trabalha na eleição, quando você é convocado. Ó, você foi convocado para trabalhar... quando você está ali na condição de mesário, por exemplo, você está ocupando um cargo público, gente? Você está aqui. Você foi convocado para ocupar o cargo. Você está ocupando um cargo? Sim. Só que isso aqui, jurado, você está ocupando um cargo de jurado? Sim. Você está fazendo trabalho do Estado. Só que são situações atípicas. Nesse caso, você não vai ter a sua retribuição, ou seja, seu salário, dinheiro. Mas é claro que você tem benefícios, né? Para quem é jurado, não é isso? Mesmo ele sendo CLT, cadê aqui, ó? Lá, você está trabalhando num supermercado, por exemplo, se você for jurado, parece que você tem 3 dias de folga no ano, né? Eu não conheço muito bem a lei eleitoral. Entende? É 5 dias para cada dia trabalhado? Acho que não, hein? É 2 dias. Já trabalhou? Não quer saber mais, não? Então é o seguinte, isso aí não é salário. É uma forma de você, né? Entendeu, gente? Tá, mas o almoço é indenização, né? Isso é outra coisa. Mas não é salário do dia de trabalho. É o seguinte, gente, vamos lá. Quer aprender a estudar para concurso de forma definitiva? Tem que colocar na sua cabeça. O examinador vai colocar, o cara vai trabalhar de graça. Pode, pode. Exemplos, agentes honoríficos, mesários, jurados, né? Tá certo? É isso aí, beleza? Esses casos aí, tá? Então o cara é profissional. Ok, beleza. Então toda essa parte introdutória, aí faltou uma coisa aqui, tá? Estrangeiros, é possível, tá? É possível, né? Principalmente, ó, para pesquisa científica. Onde que se faz isso? Universidades e institutos federais.
O Nemate. Vamos pegar aquele venezuelano. O cara é venezuelano. Ele pode fazer o concurso para a Secretaria de Saúde? Não. Por quê? Porque nessa lei não permite. Agora, o cara é venezuelano, ele não é brasileiro, ele é da Venezuela, tá? Tem um restaurante na Estrada Chapada que eu vou muito lá, que é Salto do Céu. Não sei se vocês já foram lá, né? Tem um Alto do Céu. E lá o cara que fica lá, ele tem doutorado. É venezuelano ele. Ele não é brasileiro. Ele pode ser brasileiro? Pode, que ele passar pelo processo, né, de tal, tal, tal. Aí o Nemate abriu uma vaga para professor doutor na área dele. Ele pode fazer? Pode fazer. Por quê? Porque lá na lei da Unemate diz que, ó, então estrangeiros é isso. Normalmente é para pesquisa, para... Tá? Então, você vai ter que ter o órgão, vai ter que ter isso. E lá no regimento, lá na lei do órgão vai permitir. Então, universidades, entendeu? Normalmente, onde tem isso, é permitido. Tá? Um exemplo que teve aqui foi mais médicos, onde aceitaram o médico cubano. Ele era brasileiro, cubano? Não. Ele era o quê? Estrangeiro. Só que teve uma lei específica dessa carreira que permitiu. Hoje eu acho que até revogaram essa lei, né? Nem sei mais isso aí. Mas você tem que entender, vai fazer concurso da saúde, você tem que entender. Tá? É permitido? Sim, porque ele era específico naquela área lá daqueles cargos. Tá? A outra coisa, tá? Brasileiros, desculpa aqui, e português equiparado. Eu sou português, eu posso fazer para agente administrativo de Mato Grosso do Sul? Posso. Por quê? Porque a Constituição assim permitiu. É princípio da reciprocidade. Tá? O cara é português, ele é brasileiro ou ele é estrangeiro? Estrangeiro. Tá? Tá, beleza. Agora vem comigo aqui e vou explicar para vocês aqui. Tá? Olha só. Tá? O título primeiro a gente já matou. São 5 títulos, tá certo? Agora a gente vai entrar no segundo, né? O segundo eu vou dar uma repassada geral para vocês aqui. O que acontece aqui, ó? Então ele vai falar do provimento. O que é provimento? É como você vai entrar nesse cargo, né? Tá? Esse provimento, você tem as formas de provimento aqui, 4 R's ANP, tá? Aí o seguinte, nomeação, concurso público, posse, exercício, estabilidade, transferência, readaptação, reversão, reintegração, recondução, disponibilidade e aproveitamento. Isso aqui são as formas de quê? De entrar no cargo. Beleza? Gente, o cargo é dele eternamente ou não? Não. Ele não é eterno, né? Tá certo? Quando você sai do cargo, para você entrar no cargo, qual que é o nome dele? Provimento. Para sair do cargo, vacância. Entrada, provimento. Professor, 4 R's A N P. Beleza? Provimento, entrada. 4 R's. Só sabendo isso, gente, você já vai acertar a questão de prova. 4 R's. Aqui, ó. Readaptação, reversão, reintegração e recondução. ANP, tá? A, aproveitamento. N, nomeação, que é o originário. E o P, tá? ANP. Cadê o P aqui? Aproveitamento. Provimento. Não, peraí, parou. Posse, tá certo. Cadê a posse? Aqui, ó. ANP. 4 R's ANP. Beleza? Esse cara é vacância? Não, é entrada. Aí nós temos aqui. Vacância. A gente vai estudar os casos de vacância.
O cara faleceu. Foi demitido. Pediu para sair. Saiu do cargo. Tá? Vocês não... Gente, aqui é uma pessoa, isso aqui é um cargo. Atribuições é da pessoa ou do cargo? Do cargo. Quando o cara ocupa o cargo, ele passa a ter o quê? Competências, né? Beleza, então vamos aí estudar agora aí as formas de provimento, tá? Forma de provimento aqui, tá? Certo? Aí, ó, isso aqui já falei para vocês, ó, brasileiros e estrangeiros, né? Tá certo? Beleza? Aí, ó. Tá? Então, ó, já falei aqui para vocês, né? Ó, brasileiros e estrangeiros, não é isso? Tá? Estrangeiros, tal, né? Brasileiros, eficácia contida. O que é uma norma de eficácia contida, gente? Significa dizer que a lei poderá estabelecer requisitos para o acesso. Sim. Quando ele fala que para provimento tem que ter 18 anos, é um requisito? É. Tá? Agora, limitada significa dizer o seguinte, que tem que ter uma lei autorizando. Depende de lei para sua implementação, que é o estrangeiro. Então, para o estrangeiro, tem que estar sempre no estatuto específico. E aí eu já falei, é de tecnologia e de conhecimento, tá? Setor de tecnologia, tal, né? Beleza? Vamos aqui. Setor de tecnologia, né? Requisitos básicos para o ingresso no serviço público. Por que é básico? Porque nós estamos estudando o Estatuto Geral. O outro é o específico. O que vai encaixar no específico? Se cargo de médico, diploma de médico. Tá? Vamos lá. Aqui. Nacionalidade brasileira. 3 tipos: nato, naturalizado e estrangeiro equiparado, que é o português. Gozo dos direitos políticos. Então você tem que estar apto para votar e ser votado. O cara está no cadeião, está preso. Ele está no gozo dos seus direitos políticos? Então ele não tem direitos políticos. Então ele não tá, o cara está lá no cadeião. Ele pode ser votado, gente? Então ele pode ser servidor público? Não. Inclusive o seguinte, muitos casos de prisão, o cara perde a função pública. Mas militar é outro estatuto. Né? Mas lá no militar é muito mais... aqui no servidor público civil, gente, existem situações que o cara é condenado, é preso, vai preso, né? E não é demitido. Porque depende, tem uma certa classificação que é permitido, tá? A gente vai estudar isso lá na parte de procedimento administrativo disciplinar. Quitação das obrigações militares para os homens, né? Eleitorais, por quê? Porque no Brasil o voto é obrigatório ou é facultativo? Não votou, você é impedido. Tá? Mas aí tem um estatuto lá para você regularizar, né, a sua ausência. Né? Você paga a multinha, você está... Agora, o dia que estiver no edital falando que não aceita isso, aí é outra questão judicial. Nível de escolaridade exigido para o cargo, para o exercício do cargo. Aí é o seguinte, qual nível? Ele remeteu para onde? Para o estatuto específico. Idade mínima prevista em lei e boa saúde física e mental. Aquele cara não é profissional, gente? Né? Então ele tem que estar o quê? Boa na saúde física e mental. Tá? Então, estou doente, cara. Desculpa, mas eu não quero contratar doente. É normal. Você tem que ver uma empresa. Não tem o admissional da empresa? É a mesma coisa aqui. Então todo mundo passa pela perícia. Não reprova. Polícia Civil. Dos 580 que foram para a segunda fase, que era o exame, 23 rodaram. 23 já... 23. Ave Maria. Não, foi tudo isso não. O outro eu sei porque foram poucos, né? Aí é o seguinte.
Aqui ficou faltando uma explicaçãozinha, tá? Brasileiro, nato e naturalizado. Tem diferenças? Não. Só que nós temos algumas situações, tá? Tá certo, gente? Algumas situações... Ah, isso aqui eu não vou explicar para vocês, não. Tá? Aqui, ó. Só para você ter uma ideia aqui, ó. Ó. Os que, na forma da lei, adquiriram nacionalidade... Não, isso aqui é para nacionalidade. Deixa quieto aqui. Isso aqui é outro professor. Aqui, ó. Tá? Os portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade, ou seja, se lá em Portugal também aceitar brasileiros, aqui vai aceitar, serão atribuídos direitos inerentes ao brasileiro. Então, o português pode disputar com vocês. Eu vou fazer uma campanha lá em Portugal do concurso, o cara pode estudar e lá vir aqui fazer a prova. Se passar, toma posse? Sim, porque é equiparado. Tá? Olha aqui. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo uma única situação. Gente, nato e naturalizados são iguais, né? Só uma situação que não, tá? Que é esse aqui, ó. Cargos privativos. Aí a gente matou todo o assunto aqui, gente, tá? Olha aqui, vice e vice-presidente da República. Somente nato. Aquele venezuelano que virou naturalizado, ele pode? Não. Presidente da Câmara dos Deputados e o Senado. O cara pode ser vice-presidente da Câmara? Pode. Ele pode ser deputado? Pode ser eleito? Pode. Gente, ele é naturalizado venezuelano, então ele é igual em direitos e deveres e obrigações. Só não pode ocupar. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. Gente, esses 7 casos caem demais. Todos esses aqui não são servidores públicos? Comissionados, né? Aqui tem comissionados de cargo de carreira, né? Cargo isolado. Vamos ver. Isolado. Aqui, ó. Parei. Isolado, calma. Presidente, cargo isolado. Vice, tudo isso aqui é isolado. E tem promoção nesse cargo? Ele entra e sai presidente do mesmo nível e classe, não é isso? Tá. Vamos lá. O 3. Ministro Supremo Tribunal. Cargo isolado. Carreira diplomata. Cargo isolado ou de carreira? Carreira. Aí tem diplomata nível 1, nível 2, entendeu? Vai indo. Tem uma carreira. Inclusive a carreira da diplomacia foi a primeira carreira estruturada no Brasil. É uma carreira. É uma das melhores carreiras da diplomacia, com treinamento, tá? Oficial de Forças Armadas. É isolado ou carreira? O cara entra tenente, vai indo, não é isso, até chegar general, né? É cadete, vai embora, tem uma longa jornada. Ministro de Estado, isolado, comissionado. Aí, ó. Comissionado, o 5. O 5 e o 6 é efetivo. É por concurso, não é por concurso? Concurso, tem estabilidade, efetivo. O restante é tudo por nomeação, por cargo isolado. Tá? E não sei se vocês perceberam, gente, mas eu dei uma super geral de cargos públicos para vocês aí. Não foi superficial, foi detalhado, foi bem. Tá? As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Né? Gente, atribuições do cargos, né, podem justificar outros requisitos. Por exemplo, TAF. O cara precisa correr. TAF é físico. Tá? Por exemplo, limite de idade 35, 45, tá? Pode ter. Esses são os outros requisitos. Agora, esses outros requisitos, isso que há muito questionamento em edital, só pode ser feito se for exigido por lei. Intervalozinho, vamos lá. Eu tocava direto, né? Tá bom?